Olá, amigos! Boas-vindas à nossa sessão do Code Rage Brasil 2020. O tema desta palestra é Entendendo o HTTP para entender o REST. Mas antes de iniciar, quero me apresentar e lhe fazer um convite. Meu nome é Mário Guedes e me intitulo Artesão de Software, pois entendo que o nosso trabalho não é só digitar código, é muito além disso. Em breve, pela Reoff, lançaremos uma plataforma de treinamento. Estamos quase lá. E lhe convido a se inscrever na nossa newsletter para receber as novidades. Por falar em novidades, em março de 2020, mês que vem, teremos o nosso primeiro encontro presencial. Será em São Paulo e gostaria muito da sua presença. Além deste encontro, faremos outros eventos online e em outras cidades. Participe da nossa comunidade no Meetup e Facebook. Assim você receberá os convites quando os eventos acontecerem. O nome desta comunidade é Eu Gosto do Delphi, em alusão ao meu blog que foi criado em 2007. Demos uma repaginada nele e lhe convido a participar. A primeira edição do evento será patrocinada pela empresa Tex, onde estou iniciando os meus trabalhos neste começo de ano. A Tex é uma empresa muito bacana e em franco crescimento, e para isso acontecer precisamos de mais programadores, além de outros profissionais. Dá uma olhada nas oportunidades, talvez seja o seu momento. Bom, recados dados, vamos à nossa palestra. Mas o que motivou esta palestra? As ferramentas de desenvolvimento, como bibliotecas, frameworks e etc., abstraem conceitos e fazem o trabalho pesado pela gente. E ainda bem que é assim, pois isso nos permite focar no negócio e não no ruído tecnológico. Imagina ter que desenvolver a comunicação HTTP, que é o tema de hoje, ou você ter que desenvolver o Canvas, né, a geração do Canvas de um formulário. Então, por isso que o framework é bem-vindo, né? Isso nos permite, né, repetindo, focarmos no negócio, né, na solução e não se preocupar tanto assim com a tecnologia. Porém, às vezes, esse conhecimento faz falta, principalmente quando as coisas dão errado. REST é um desses assuntos, em especial a comunicação HTTP. E já pensou se tivéssemos que codar a comunicação HTTP na unha? É o que nós faremos hoje. Vamos explorar o HTTP e assim entender o REST. Os fontes do exemplo estão no GitHub da Reoff e acredito que rode em qualquer versão do Delphi. Essencialmente, estamos falando de um protocolo, no caso, o HTTP. Protocolo, em computação, é uma espécie de acordo entre duas partes. Isso possibilita a interoperabilidade entre máquinas e softwares de fornecedores diferentes. No nosso dia a dia, usamos o TCP/IP, que são dois protocolos combinados. Protocolo esses de comunicação. Sobre estes protocolos, trafegam mensagens que fazem sentido aos softwares. HTTP é um deles. O seu navegador preferido usa o HTTP para baixar os conteúdos. Já o REST é outra coisa. REST não é um protocolo, mas sim um padrão de arquitetura. Este padrão reaproveita os conceitos do HTTP e os estende. Uma solução que adota os padrões REST é dita RESTful. Em outras palavras, é uma solução aderente, em maior ou menor grau, ao padrão REST. Uma solução REST
não necessariamente adota o HTTP como protocolo de comunicação. Pode adotar outros protocolos. O importante é dar suporte aos conceitos do REST. Vamos agora dar uma olhada no nosso aplicativo de prova de conceito, pois analisaremos o HTTP para entender o REST uma vez que os conceitos foram reaproveitados. A mecânica que utilizaremos é muito simples. De um lado, temos o navegador, no meu caso eu uso o navegador Opera, e do outro lado o nosso aplicativo de teste de conceito. Na área verde, veremos a requisição que o navegador fará para esse pequeno servidor que desenvolvemos, e na área preta é onde escreveremos a resposta. E aqui temos o botão enviar a resposta. Aqui nesse memo é um mero log para a gente acompanhar algumas ações que estão acontecendo, mas é coisa bem simples. Tá os dois softwares ativos. Vou digitar o endereço http://localhost. Perfeito? Se eu clicar, der Enter, ele vai tentar abrir, se conectar ao servidor que está localizado na minha máquina, na porta 80, que é a porta HTTP padrão. Vamos abrir a porta 8080. Como eu ainda não ativei o servidor, o browser não consegue conexão e acusa erro. Eu ativando o servidor e dando Enter, temos aqui o pedido, aqui o protocolo que nós vamos explorar. Vamos entender o que é o GET, o que é essa barra, cada um dos cabeçalhos. A resposta, vou dar uma resposta simples aqui. Perceba que o navegador está esperando. Vou responder com 200 OK. E vou mandar um HTML simples. Body. Vou aqui deixar evidente, né? Vou pintar aqui o fundo. O nosso Olá Mundo. E vou fechar a tag. O ideal é que essa resposta fosse mais completa, com mais cabeçalhos, mas o navegador vai entender este conteúdo. Então enviei e temos aqui o resultado. Vamos dar agora uma olhada rapidamente no fonte que interpreta este conteúdo e envia essa resposta. Mas de cara dá para perceber a simplicidade do protocolo HTTP, que é a sua maior qualidade. Então é um protocolo baseado em texto e bem simples de entender e aplicar. E cada uma dessas chaves possibilita recursos que ambos os lados, servidor e cliente, têm que saber lidar. Bom, amigos, estamos aqui com o Delphi aberto. É um projeto simples, como dito, está lá no GitHub da Reoff. Então, um componente simples, né? Então, provavelmente isso daqui vai funcionar em qualquer versão do Delphi. E estamos utilizando o componente da paleta INDI, o ID TCP Server. Então, perceba que não usamos o HTTP Server, porque este componente HTTP Server já resolveria o protocolo HTTP para a gente. Então, demos um passo para trás e escolhemos utilizar o ID TCP Server. Significa que eu posso lidar com qualquer protocolo de aplicação que trafegue sobre o protocolo TCP/IP. Isso aqui vamos trabalhar com HTTP, mas poderíamos trabalhar com FTP, IMAP, POP3,
entre diversos outros protocolos e também criar o nosso próprio protocolo. Não é a melhor ideia, porém pode fazer sentido em alguma necessidade. O componente ID TCP Server tem poucas propriedades. A principal aqui provavelmente é a porta, né? Eu deixei como porta default 8080, porém na interface a gente consegue mudar se for o caso. E o principal evento é o evento onExecute, onde vamos tratar a conexão TCP/IP que recebemos. Vou explicar agora passo a passo desse algoritmo. É bem simples. E daí, na próxima parte do vídeo, trataremos dos conceitos do REST. Então, nos concentrando agora na procedure que está associada ao evento onExecute do TID TCP Server, vemos aqui a declaração de algumas variáveis e entramos numa seção crítica. Tá? Então, aqui são conceitos de thread, porque o onExecute do TID TCP Server é executado sob o contexto de uma thread. Então, mesmo não tendo criado uma thread explícita aqui, né? Não fui eu que criei a thread, esta procedure será executada sob o contexto de uma thread. O que é natural, porque posso tratar várias conexões de clientes ao mesmo tempo. Como aqui há uma interação na parte de interface gráfica, porque aí a gente vai ler o cabeçalho e vai responder, então entrei numa seção crítica para que outras conexões não atrapalhem, ou atrapalhem o mínimo possível, as nossas análises aqui. Aqui entramos numa sinalização visual do que está acontecendo, né? Inclusive estou mostrando o ID da thread que está sendo executado no momento. Pego aqui, armazeno numa variável o manipulador do canal TCP/IP, né, do socket, que está sendo processado no momento. Inicializo algumas variáveis e finalmente começo a ler o cabeçalho do protocolo HTTP. No próximo slide veremos isso, né, um mapinha aí da mensagem TCP/IP. Só que é aqui, né, só vale a pena dizer isso, que aqui é que eu estou pegando linha a linha o cabeçalho HTTP. Um dos cabeçalhos indica o tamanho do corpo, o famoso body, né, do conteúdo do HTTP. Então, eu estou armazenando nesta variável este conteúdo. Então, se o cabeçalho que eu passei nesse momento for content length, vou armazenar o valor dela nessa variável, que é uma quantidade em bytes. Então, se tiver o número 2, então eu entendo que eu tenho 2 bytes sendo trafegado. Então, se o tamanho do conteúdo for maior que 0, existe um conteúdo. Então eu aqui estou pegando todo o conteúdo a uma só vez e não a linha. Então eu estou dando read string e não read line, como eu fiz anteriormente. Suspendemos a execução da thread pelo tempo que for necessário, para que possamos escrever a resposta lá no memo preto. Então, quando apertar o botão enviar, vai sair do wait for e escreveremos o conteúdo do cabeçalho e do corpo também. Então, vamos varrer aqui o memo resposta e enviar. Finalmente, encerramos a conexão TCP/IP e damos algumas sinalizações visuais e liberamos a seção crítica para a próxima execução. Vamos agora analisar o protocolo HTTP. Voltando ao nosso exemplo, percebemos de volta o protocolo HTTP que este navegador fez ao nosso pequeno servidor. Vamos analisar as partes que compõem o protocolo HTTP.
Temos a primeira linha, que é o request line, onde a primeira parte é o verbo HTTP, a segunda parte é o endereçamento do recurso que está sendo solicitado e a terceira parte é a versão do protocolo HTTP. Da segunda linha em diante, temos cabeçalhos e cada linha termina com uma quebra de linha com o ASCII 13 e ASCII 10. Quando acaba o cabeçalho HTTP, tem uma linha vazia, ou seja, apenas uma quebra de linha. Isso faz parte do protocolo. Mesmo que não haja conteúdo, essa parte tem que ir também na mensagem. E por fim, o conteúdo da mensagem propriamente dita. Então, temos aqui a anatomia de uma requisição HTTP. A resposta é parecida, só muda a ordem da primeira linha, que passa a ser a status line, onde a versão do protocolo vem na primeira parte, na segunda parte o status HTTP, que é o número, e na terceira uma descrição do status. Ela, em geral, não é relevante, então ela não pode ser considerada, ou não deveria, né, ser considerada na análise da resposta, e sim o código numérico. Aí temos quebra de linha e de volta os cabeçalhos. Então aqui eu só pus um, né, no exemplo, porém são vários cabeçalhos. E a linha vazia. Caso haja conteúdo, viria o conteúdo após essa quebra de linha vazia. Neste exemplo, não há conteúdo. Voltando a nos concentrar nas questões do REST, temos duas características interessantes. A primeira é a definição da ação que será feita, e a segunda, a definição do recurso que será afetado pela ação. Então, temos previstos algumas ações bem definidas, que são o GET, que recupera um item ou uma lista de itens, o POST, que solicita a criação de um novo item, o PUT, que solicita a modificação de um item que já existe, então seria uma edição. O PET é parecido com o PUT, porém fica explícito que só está sendo enviado parte do conteúdo. Então, se eu estiver editando um cadastro de usuário, ao invés de eu mandar toda a informação além daquelas que estão sendo modificadas, eu estaria enviando apenas as informações que estão sendo modificadas. Então isso contribui para diminuir o tráfego de rede. E o verbo delete, que solicita a exclusão de um item. Então todos esses verbos HTTP dão suporte ao CRUD. Você vai reagir a cada um deles, preferencialmente executando a ação coerente com o verbo HTTP. Esse verbo HTTP vai agir em cima de um recurso que é definida pela URL, sendo mais correto pela URI. A URL é a composição toda, né, quando a gente digita no browser. Então, localhost 8080. Digamos que temos um cadastro de usuários. Barra usuários passa a ser a URI, que é o recurso propriamente dito. Então, usuários, aqui no meu exemplo, poderia ser encarado como uma classe de recurso. E 1, 2, 3, 4, exemplificando um ID de usuário, é um item de recurso. Então, nesse exemplo, voltando para o CRUD, get barra usuários estaria recuperando uma lista de usuários.
get/usuários/1234, apenas o usuário de ID 1234. Se eu quiser criar um usuário novo, post/usuários. E eu poderia receber o ID de volta na resposta. put/usuários/1234. Então, estou solicitando a modificação de informações sobre o usuário 1234. E, por fim, o delete usuários/1234, que exclui, né, deveria excluir o usuário de ID 1234. Repetindo, né, a ação é determinada pelo verbo HTTP e o alvo, o target, é definido pela URI. Na execução da ação sobre uma URI, sobre um recurso, poderemos ter parâmetros de execução. Então, numa listagem de usuários, de repente tem 1000 usuários. É muita coisa para retornar para o front-end. Então, via query string, poderemos limitar, paginar a resposta. Então, aqui é uma forma de parametrização da solicitação via query string. Poderia ser no cabeçalho. Então, poderíamos criar os nossos próprios itens de cabeçalho HTTP. Em geral, chaves de acesso, definição de formatos, entre outros. E também cookies, que é uma forma de trafegar a informação de forma persistente entre o cliente e o servidor. Quando a solicitação chega ao servidor, o servidor processa a solicitação, baseando-se no verbo HTTP e no endereçamento do recurso, e o resultado do processamento é retornado via status HTTP, que é um código numérico. Existe uma tabela padrão que pode ser estendida para ter significados mais específicos no seu sistema. Nesse slide, vemos uma tabela mínima, né? Tem muitos outros códigos, mas esses são os mais comuns. Então, 200 significa sucesso, e com um pouco mais de precisão, o 201 também é um sucesso, mas indicando que o recurso foi criado. Então, seria o retorno ideal para uma operação POST. 202 é um retorno para aquelas tarefas assíncronas, que não é respondido naquele momento. Ou seja, será realizado em lote. E 204 também é um sucesso e é usado quando não há retorno. Conteúdo, né? Não há conteúdo no retorno. O mais comum é vermos 200, porém pode aparecer essas outras variações. Quando o cliente manda algum parâmetro errado, ele recebe erros do tipo 400. 400 seria um erro genérico, né? Um erro que não está bem determinado. 401, o usuário não foi autorizado, ou seja, ele não foi autenticado. O servidor não sabe de quem está fazendo o acesso. Enquanto que o 403 indica que o usuário não tem permissão, porém é conhecido. Então há uma diferença entre o 401 e o 403. E o 404 é o nosso velho conhecido not found. Agora, quando dá algum erro no servidor, o status geralmente começa com 500. Sendo 500 um erro genérico, e o 502 é um problema que acontece bastante, pois geralmente não nos conectamos diretamente com o serviço que vai processar a solicitação. A gente se conecta em um proxy. Então, esse proxy determina um tempo limite para o web service processar. Se ele não atender esse tempo limite, podemos receber, então, 502. Então, essa é uma tabela resumida. Existem outros códigos. E agora vamos falar do último aspecto do padrão REST, que é a representação da informação.
os dados que trafegam entre o cliente e o servidor precisam ser representados de alguma forma. O padrão atual é o JSON, mas já foi o XML, principalmente com SOAP. Mas, basicamente, o cliente informa no cabeçalho accept os formatos preferidos e recebe na resposta o content type. Obviamente que só tem sentido informar o accept se o servidor der suporte a mais de um formato. O ideal é que isso aconteça. Vamos agora voltar ao nosso aplicativo de prova de conceito para verificar tudo isso em ação. Para essa rodada de exemplos, dispensamos o navegador Opera e acionamos o REST Debugger do Delphi, que tem o mesmo comportamento do REST Client. Então vamos fazer algumas solicitações do REST Debugger para o nosso pequeno servidor. Então vou ativar aqui na porta 80. Aqui na URL irá o endereço do host do servidor. Então, no nosso caso, http localhost na porta 8080. Então, vamos retornar, né? Então, é o verbo get e aqui o recurso. Então, usuários. Digamos que eu queira apenas um usuário. Então, eu vou colocar o código do usuário, mas vou colocar já como parâmetro. Então, abre e fecha chaves, ID, usuário. Então, aqui já foi criado um parâmetro, né, do tipo o segmento de URL, porque faz parte da URI. Então, cliquei 2 vezes e vou definir um código. Vou informar para não encodar e aplicar. Então, envio a requisição, já está aqui no nosso servidor. Vou copiar aqui de uma colinha que eu tenho a resposta, onde estou dando 200 OK, informando que o formato é JSON, o tamanho é de 53 bytes e o nome do servidor. Pulo uma linha, representação JSON da informação. Então vou enviar a resposta. A resposta chegou aqui, né? O REST Debugger já interpretou o cabeçalho, viu que o JSON é válido e conseguiu, inclusive, tabular a requisição. Vamos agora para o próximo exemplo, que seria de uma listagem de usuários. Então, para a listagem de usuários, vamos manter o verbo get no mesmo host. Os parâmetros deixa de existir o ID do usuário, uma vez que queremos a listagem, né, e não apenas um usuário. Porém, vamos simular a passagem de parâmetros para que, imaginando, né, que seja uma tabela grande, vamos passar então uma query string, o número da página que nós queremos, então no caso aqui página 1, sem encodar, e vamos limitar a quantidade de registros para 10 registros. Então itens, né, poderia ser o nome de um parâmetro, 10, tá? E poderiam ter tantos outros quantos necessários. Então vamos enviar a requisição. Então está aqui, né, a query string depois da interrogação. Vou pegar minha colinha e colar aqui. Então o JSON é diferente, né? Estamos enviando uma lista com 2 itens com as mesmas informações de dados de usuários. Vamos enviar a resposta. Tá, então está aqui de novo, foi interpretado o cabeçalho da resposta pelo REST Debugger. Está aqui o JSON recebido. E como está numa lista, vou colocar como que a lista é o elemento raiz do JSON. E aí ele vai conseguir tabular as informações.
Tá? Então, o exemplo é parecido, né? Só muda mesmo o contexto. Agora vamos simular rapidamente a exclusão de um usuário. Então, voltando aqui para o REST Debugger, seria o verbo delete, né, apontando para o mesmo host. O recurso seria usuários e digamos que estamos excluindo eu vou passar como parâmetro, né, para ser uma boa prática. Então, ID usuário de novo. Perceba que é a mesma URI quando foi dado o get. Vou deletar esses dois parâmetros de query string, porque elas não são necessários nessa API. E alimentar um parâmetro de URL, que é o ID do usuário, 1234. Tá? Sem encodar, aplicar. Então, está aqui o delete. Enviar requisição. Percebemos que no protocolo HTTP veio o verbo delete, a URI determinada, algumas informações no cabeçalho, sem conteúdo. E neste caso aqui, digamos, né, que aí o servidor processou a informação, não tem necessidade de enviar o corpo, não tem content type, não tem content length e uma operação com sucesso, 200 OK. Então vamos enviar a resposta. Então tá aqui tudo entendido. O único cabeçalho foi o servidor, sem conteúdo. E a mesma coisa seria para, de repente, o post e put. Então é a mesma mecânica, mudaria apenas o verbo HTTP em questão. Bom, amigos, chegamos ao fim da nossa sessão e espero ter conseguido passar a mensagem do quanto o REST é simples por conta do HTTP ser simples também. O padrão REST prevê vários aspectos e hoje trabalhamos com 4 deles. As operações GET, PUT, POST e DELETE, o endereçamento com a URL e a URI, os status de retorno 200 OK, 404 not found, etc. E a representação da informação, que no caso trabalhamos com JSON. Há outros aspectos importantes, porém abordamos os fundamentais. Deixo aqui o meu e-mail para tirar sanar dúvidas e trocarmos uma ideia. E muito obrigado pela sua presença.